Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje eu vou falar sobre o debate que ocorreu no programa do Vilela, Inteligência Limitada, entre Red Pill e feministas. Mas antes de entrar diretamente no debate, queria voltar no tempo um pouquinho para a gente pensar um pouco sobre a ideia de debate aqui no Brasil. Lá, mais ou menos pelos meados de 2013, você tinha lá, começa a crescer um movimento pró-impeachment, para tirar a Dilma da presidência, e há também uma coincidência vamos dizer assim, do acesso mais facilitado à internet e às redes sociais por meio dos telefones e por meio dos computadores, mas principalmente por meio dos telefones. As pessoas começam a ter mais acesso aos smartphones, então mesmo aquela pessoa que não tinha computador em casa, ela conseguia acessar a internet e se informar, mexer nas redes sociais, dar as suas opiniões. Talvez muitos de vocês não lembrem, mas a gente tinha um forte debate político no Facebook. E esse debate era tão bom, tão produtivo, levava tantas pessoas a escreverem, desenvolverem, pensarem, refletirem, que o Facebook foi obrigado a tirar, ou pelo menos reduzir a influência do Facebook, limitar um monte de coisa, colocar um monte de mecanismo para limitar a liberdade de expressão. Porque a gente sabe muito bem que a elite global, ela não quer que você se torne um pouco mais consciente da vida. Eu não vou nem falar de crítico ou de que você tenha que ser mais politizado. Não estou falando da vida de um modo geral. Não é vantajoso para quem manda no mundo que você reflita sobre as coisas, que você tenha suas próprias opiniões. Você vê que hoje, meio que no geral, no que a gente chama de massa, a opinião está meio pasteurizada, meio como se fosse uma massa homogênea ali misturada, e não tem muita diferença entre o que o seu Manuel da padaria está falando e o cara ali que é professor de uma escola do ensino médio. Eles meio que pensam a mesma coisa, tá tudo muito parecido. E quando surge uma divergência, essa divergência é logo taxada como extremista, mesmo que não seja. Mas enfim, em 2013 a gente teve um avanço na consciência política da população de um modo geral, e estava todo mundo opinando, era aquele arranca-rabo que tinha lá no Facebook, mas era produtivo. Muita gente começou a estudar, começou a se informar, começou a criar conteúdo na internet naquele período. Tanto que você vê que muitos canais hoje do YouTube, eles tiveram seu grande crescimento naquela época por conta de posições políticas. Todo mundo viu que estava rendendo falar de política. Tanto que você vê que, por exemplo, hoje a coisa meio que arrefeceu. Uma vez que você tem um presidente que a elite queria na presidência, não tem mais o que ficar debatendo sobre política. Então você tem alguns remanescentes ali, mas o debate esfriou, porque não é interessante ficar levantando questões como foi levantado aí nos últimos 4 anos. E vocês já sabem que eu não estou nem querendo defender o Bolsonaro, porque para mim foi uma grande decepção. Apesar de eu ter votado 2 vezes nele, então assim, o ajudei, de certa forma, a chegar à presidência. Quando eu olho para trás e analiso os resultados, acho que foi uma grande bosta, e foi pior do que de repente se a gente tivesse colocado alguém de esquerda. A pauta esquerdista avançou muito no governo do Bolsonaro. Então assim, para mim é um arrependimento. Eu não deveria ter votado em ninguém.
que aí pelo menos eu não me sentiria culpado por esses avanços aí da esquerda, no quais aí a gente vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Porque não há mais o que fazer, não tem mais oposição, não tem mais mecanismos jurídicos aí para salvar a população. Então a gente vai ter que aprender a viver dessa forma. É um novo estilo de vida. Isso está, de certa forma, essas restrições na liberdade de expressão está ocorrendo em todo mundo, tá? Mas enfim, naquele período o Brasil descobriu que podia debater e falar sobre política, que poderia se politizar. Eu falo para o Brasil, a maior parte da população e as pessoas começam a opinar e tudo bem. Isso foi se arrefecendo, ou melhor, isso aí foi se intensificando e chegou, o resultado de todo esse debate político que começa lá em 2013, ele chega e tem como consequência a eleição do Bolsonaro. Ele chega à presidência por um movimento que começa lá em 2013. As pessoas começam a dar mais atenção a esse deputado federal que fala um monte de besteira na Luciana Gimenez. E o pessoal começa a achar, opa, peraí, o que esse cara está falando não está errado não. Eu estou entendendo o que esse cara está falando. E aí as pessoas começam a ter uma opinião divergente do que se tinha na mídia, na grande mídia, do que se tinha nas escolas. E as pessoas pensam assim, não, peraí, o que meu professor está falando não está adequado, porque não é isso que eu vejo na realidade. Então esses debates políticos e essa consciência crítica de verdade, não a consciência crítica fake estimulada nas escolas, a consciência crítica de você ter um pensamento independente de verdade e você ter as suas próprias opiniões é muito importante e é muito bom. E é isso que vai te fazer se sentir realizado. Saber se conhecer, o autoconhecimento que é tão necessário aí para nós homens. Tá? Então o debate ele é muito útil. Mas tinha uma coisa que o professor Olavo de Carvalho falava que me lembrou, ao assistir esse debate, me lembrou essa fala. Ele falou assim que não adianta nada você ir a uma luta, de boxe, por exemplo, e você calça as luvas, mas o seu oponente está armado ali com um canivete, com um facão, com uma pistola. A luta vai ser desproporcional. Você pode ser o melhor lutador de boxe. Se o cara está armado, acabou ali. Não tem mais o que fazer. E isso me lembra o debate por quê? Porque você vê que tanto o Júnior quanto o Ricardo estavam sim muito receosos, estavam intimidados e as meninas estavam muito à vontade. Por que isso? Porque qualquer coisa que elas falassem ali, até porque o pensamento dela está totalmente alinhado ao que está na grande mídia, nas escolas. Então, elas estavam muito à vontade de falar qualquer coisa, porque sabia que não teria consequências. Mas o Ricardo e o Júnior sabiam que, dependendo do que eles falassem, eles poderiam sim se arrebentar. Poderiam ser processados, poderiam ser cancelados. Então já começa sendo um debate injusto por conta disso, porque não há uma liberdade. O Júnior e o Ricardo não poderiam falar abertamente o que eles pensam, enquanto as senhoras poderiam falar o que bem quisessem, que nada aconteceria. Então já começa injusto aí. E por outro lado, a gente vê assim, talvez tenha faltado ter uma postura mais incisiva por parte deles, uma postura mais firme, porque veja, quando a menina lá pergunta para o Júnior sobre VSM, ele meio que faz um malabarismo ali para sair pela tangente, mas ele explica, mas ele meio que tenta pegar leve na questão do VSM, porque a moça lá, a jovem senhora, ela estava muito preocupada com essa questão de mulheres com mais de 35 anos serem tratadas como velhas, como Balzac, porque ela tem mais, não mais de 35, não, mais de 40, eu acho. Então ela estava muito preocupada com isso.
E o Júnior deveria ter falado, né, que nessa ideia do VSM, uma mulher com mais de 40 aí, ela perde sim o seu valor sexual de mercado. Mas ele ficou ali meio relutante de falar. Ele tentou explicar a questão do VSM, ele fez as citações ali de quem estuda isso, mas o Júnior, o pessoal fazia live com o Júnior e entrava em live e ele dava nota para as mulheres. Já vi ele falar lá para uma mulher, você é um nota 4 e tal. Aí a mulher falava e as mulheres aceitavam, enfim. Ele fazia isso, né? O Ricardo não. O Ricardo ele sempre foi mais comedido, ele sempre foi mais cuidadoso quando ele vai fazer suas colocações. Mas eu achei que ele teria uma desenvoltura melhor durante o debate. Então, assim, o debate foi decepcionante porque a gente pensou que eles iam se atracar, discutir, enfim. E a coisa foi muito pacífica, né? Os caras foram muito polidos, muito educados e quebraram as meninas. Porque, veja, esse debate, na verdade, foi uma grande armadilha. Depois do que aconteceu com o Thiago, eles queriam realmente, vamos dizer assim, enterrar de vez a questão da Red Pill. Só que, como os meninos foram muito cuidadosos e cautelosos, elas tiveram que concordar com os caras, porque não tinha como, né? Então, quando eu falo que o debate foi decepcionante, porque a gente queria uma disputa mais acalorada, mas é aquilo. Se fosse você no lugar deles, você faria melhor? Você teria culhão? Porque assim, uma coisa é eu fazer um vídeo aqui no conforto da minha casa, falando sozinho aqui, bem entender, jogo aqui na internet, né, para um canal que mais ou menos está nichado, né? O meu vídeo alcança pessoas que têm mais ou menos interesse no que eu falo. Outra coisa é você ir ao podcast do Vilela e ter lá mais de 10 mil pessoas de opiniões variadas que nunca nem ouviram falar de Red Pill, para você colocar ali. Sabe lá quem está ali, o que essas pessoas podem fazer. Então é normal essa intimidação por parte dos rapazes. Mas que foi uma armadilha, foi. Porque ele criou-se um espantalho depois do que aconteceu com o Thiago, e o Thiago não é representante de Red Pill nenhum. Na verdade, assim, eu não vejo hoje no Brasil nenhum cara que a gente pode falar assim, não, esse cara é o Red Pill, né? Ele personifica aí a ideia do Red Pill, né? As pessoas usam os conhecimentos da Red Pill, aplicam, umas coisas concordam, outras coisas não concordam e ponto final. Não tem assim um representante da Red Pill. Esse cara fala porque não é um movimento. E foi uma outra questão que frustrou a senhora lá, porque a loura, né? Porque as duas, né? Vamos botar as duas aí. Porque elas queriam entender assim, quem é que é o líder desse movimento, qual é a finalidade. E elas se porque não tem líder do movimento e não tem finalidade. Não é um movimento esquerdista igual o feminista, que ela fala, mas a gente se mobiliza, a gente para cuidar. Não. A Red Pill não é um movimento, não tem um líder, não tem, como é que se diz, mandamentos ali, instruções, não tem nada. É só um conhecimento compartilhado por homens para que individualmente cada um melhore a sua qualidade de vida, melhore a sua vida, seu modo de viver. Não tem finalidade, a gente não está querendo salvar o mundo, a gente não está querendo, né, criar uma ONG, criar um partido, não. Tomar a Red Pill, veja, é igual lá vamos fazer uma analogia lá com o filme da Matrix. Cada pessoa era desperta ali e tinha a opção, né, de falar assim, você quer qual pílula? E aí você escolhia. Se você tomar essa, vai acontecer isso, 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 isso. Por um lado vai ser mais confortável e tal, mas, né? Você vai viver, você não vai lembrar de nada e tal, você vai levar a vida normal. Se você tomar essa aqui, essa vermelha aqui, você vai ver a vida como ela é. E aí você vai ter que lutar para sobreviver nesse contexto aí caótico, apocalíptico, tá? E aí, você quer o quê? Você quer a mentira ou você quer a verdade?
é simples. É simples. Você vai querer a mentira ou a verdade? Então a Red Pill é isso. Olha só, a gente está falando aqui, ó, meu canal, por exemplo. Eu estou falando aqui expondo verdades, expondo dados, trago estatísticas, trago notícia. Cara, mas eu não tenho intenção nenhuma de mudar a sua cabeça. Esse conteúdo é para quem quer. Se você não gosta, igual... não gosta que eu fique interrompendo o vídeo, não gosta do que eu falo, não gosta do meu posicionamento, não gosta da minha voz, não gosta de mim, me acha feio. Cara, não assista. É simples. Simples assim, tá? Então a gente viu que elas se ferraram porque nesse ponto eu achei que eles saíram muito bem. E ponto final. Não tem um líder, não vai ter, nunca vai ter. Nunca vai ter um representante, nunca vai ter uma personificação, porque é só um conhecimento. É igual o conhecimento dos temperamentos. Você pega lá, você estuda ali os 4 temperamentos, vê qual se aplica, e a partir disso aqui você se entende melhor e você vai levar a sua vida. E você vai ver que você vai performar melhor na sua vida uma vez que você se conhece melhor e aprende a lidar com as pessoas que convivem com você. Ponto final. Ninguém quer salvar o mundo, até porque esse mundo não tem solução mais, gente. É ladeira abaixo. A gente já está ladeira abaixo há muito tempo. Não começou no início do ano aí com a entrada do presidente aí, não. Estamos ladeira abaixo desde muito tempo. Naquele livro lá, Rebelião das Massas, do Ortega, vocês podem procurar aí, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, ele já fala que a gente está numa decadência há muito tempo. Só que a gente não se deu conta. Ele fala ali, por exemplo, né, para quem gosta um pouco de arte e tal, literatura principalmente, ele vai falar que da audácia de um movimento se autodenominar modernista. Porque quando você coloca como nome do movimento artístico e fala que é um movimento moderno, você acredita que não vai vir nada melhor depois. Que eles chegaram ao auge. Isso, a classe artística acha que chegaram ao auge e que nada mais atual vai vir depois. Então ali já era um sinal de uma decadência moral, uma decadência intelectual que já estava ali expressa já pelo movimento artístico, pelos próprios artistas que geralmente antecedem, né? Os artistas eles geralmente antecedem o que está por vir. Seja no campo político, seja no campo dos relacionamentos, seja no campo meramente social. Então, gente, gostaria de dar aí os parabéns ao Júnior e Ricardo Tomé, se porventura um dia eles chegarem a ouvir aqui ou assistir algum vídeo meu. E quando eu vi, eu ainda oriento vocês a irem lá no canal do projeto e assistirem o vídeo que o Tomé fez pós o debate, porque esse vídeo ele abriu um pouco mais a minha cabeça. Porque o Tomé ele foi com uma estratégia. Ele foi com a estratégia de amenizar as coisas. Porque ele falou, começa um incêndio com a situação lá do Thiago. Ele faz aquela cagada e termina queimando um pouco o filme lá da Red. Ele já estava numa situação que já por essência sempre está numa situação complicada. Red Pill é foda. A maioria das pessoas não vão querer e vão rechaçar as pessoas que aderem a Red Pill. Mas ele foi lá para mostrar assim, ó, pessoal, calma, não é bem assim, tá? A gente tá de boa, somos homens normais, queremos aí seguir a nossa própria vida, queremos estar mais atentos às relações amorosas, queremos ter um olhar aí mais empático, vamos dizer assim, por parte das mulheres
em relação à condição dos homens, queremos um tratamento mais igualitário e é só. Então a ideia do Tomé, e acredito que ele deve ter combinado isso com o Júnior, foi de jogar um balde de água fria aí nesse incêndio para que nós possamos continuar a trabalhar. Não é objetivo da Red. Eu acho que quanto mais a Red ela se aproxima do mainstream, da grande mídia, que nunca vai aceitar, verdade é essa, nunca vai aceitar essas ideias e sempre vai tentar boicotar a divulgação dessas ideias, mas quanto mais ela se aproxima disso, mais ela perde sua essência. Tá? Sei que muita gente ficou chateada lá com o programa, estão decepcionados e tudo, mas acho que foi uma boa estratégia. Eu acho que como eles viram que não dava para render muito, que não dava para foder os caras, que a ideia era essa, os caras foram inteligentes, eles vão diminuir um pouco a encheção de saco, e aí o submundo, o projeto, você e o resto aí da machosfera vai poder continuar trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento financeiro, no seu desenvolvimento intelectual, que é o objetivo da gente, tá? Lembrando sempre que se você gostar aí do meu vídeo, né, gostou do meu canal e tal, dá uma força aí, clica aí no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque eu tive que fazer algumas alterações no canal, tive que excluir muito vídeo, eu estou na busca aí da monetização, já tentei 2 vezes, as 2 vezes foi negado, eu não estou entendendo exatamente o que está acontecendo, enfim, mas eu vou continuar, tá? E vou colocar os links aqui na descrição, então qualquer compra que você efetuar por meio desses links aí não precisa ser o produto que está ali, você ajuda o canal. E se você quiser trocar uma ideia comigo, tem o contato aqui, tem um e-mail de contato, manda um e-mail para mim, tá? E deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, o que vocês acharam do debate, tá? E até o próximo vídeo, um forte abraço, fui!